Desde pequeno, eu desenvolvi um forte interesse por música. Música como um todo sempre me chamou a atenção e esse interesse ia desde os forrós do Adelmário Coelho até um pouco mais tarde o J-Rock do The Gazette, mas eu posso deixar estabelecido aqui que quando eu era novo a arte pela qual eu mais me interessava era o desenho. E esse foi provavelmente o primeiro campo artístico que eu vinha desenvolver de fato. E isso me levou a questionar algumas ideias ainda no prézinho, por exemplo. Uma das perguntas que eu me lembro de fazer nessa idade era: por que meus colegas de sala não tentavam desenhar bonecos que não fossem de palito? Pra mim, aquilo não fazia sentido. Quer dizer, se você fez um boneco de palito, por que você não desenhou mais alguns traços e fez um desenho mais complexo? Tipo, o máximo que pode acontecer é o quê? Você errar? E, claro, com o passar do tempo, eu entendi que nem todo mundo nasce com uma percepção artística aflorada. E, sendo assim, cada um de nós consegue perceber até determinado ponto. Na própria música isso se mostra óbvio, quando nós temos pessoas com ouvido absoluto, capazes de distinguir cada nota em uma composição ou escutar o mais mínimo erro no tempo de um instrumento. Rushing. 5, 6, Dragging. Mas isso vai até um desenhista amador que não consegue notar seus erros de proporção e iluminação, ou a pessoas que juram que Pobres Criaturas é um ótimo filme. Bom, de qualquer jeito, todo mundo tem um nível de percepção. O que indica claramente que todos nós enxergamos uma obra de arte de diferentes maneiras. Enquanto existem pessoas que as escutam como se elas fossem um bloco sólido, existem outras pessoas capazes de distinguir as nuances de cada elemento naquela música. Eu lembro que, pra mim, o divisor de águas em particular foi quando eu comecei a entender o que era um baixo e qual era o papel dele. E, desde então, eu passei a me concentrar e compreender melhor o papel de cada elemento em uma música, e assim foi com filmes, roteiros e tudo mais. No entanto, eu lembro que com o desenho foi um pouco diferente. Eu devia ter uns 12 anos quando eu passei pela minha primeira experiência do que eu chamei de bloqueio criativo. E isso porque eu lembro que tudo que eu desenhava naquela época não me agradava. E eu acompanhava um canal no YouTube que curiosamente tinha trazido um vídeo sobre aquele mesmo assunto, onde o mano expôs um fato pra mim. Existe esse gráfico que explica esse sentimento, principalmente para os desenhistas, mas pode até se encaixar com outras áreas da arte, que é pautado em técnica e percepção, onde de tempos em tempos acontece de sua percepção exceder a sua técnica e então absolutamente tudo que você faz ou desenha não te parece certo. E sendo assim, passando por todas essas realizações sobre percepção, uma coisa me pareceu óbvia: faz parte do trabalho do artista sempre elevar seu nível de percepção. E, em paralelo a isso, existe essa ideia muito interessante de se trazer aqui, já que eu quero inclusive falar sobre ela em outro vídeo, mas cabe perfeitamente nesse. Então, estatisticamente falando, pessoas criativas carregam consigo uma tendência temperamental que muitas vezes as empurram a desenvolver ou doenças da mente, ou a consumir drogas e álcool de um modo mais irresponsável, digamos assim. E ao se tratar de criatividades e impulsos artísticos na vida de uma pessoa, é difícil entender o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? A pessoa via demais e começou a fazer arte por isso, ou ela começou a fazer arte e passou a ver cada vez mais? Bom, não dá pra saber, não dá pra responder essa pergunta, e no fim das contas, nem faz diferença. Artistas e músicos, principalmente por essa série de motivos culturais, temperamentais ou até mesmo por pura exploração, sempre estiveram muito próximo a drogas. E aí é que tá, principalmente ao falar de psicodélicos, mas os opioides e a maconha também têm a capacidade de exercer essa mesma função em diferentes escalas, é impossível não lembrar de que essas substâncias são expansores de percepção, e que, assim como eu acabei de constatar, música e arte é muito sobre percepção. E muitas vezes eles são usados pelo próprio artista com esse propósito, o de alcançar novos níveis de compreensão, e seja lá o que essa compreensão signifique, mas quando você para pra pensar que você ainda não deixou um like, é aí que a gente nota que você tá maluco mesmo, né? Tipo assim, o sujeito perdeu as estribeiras, você não se inscreveu no canal, então, meu Deus, interna que ele não tá bem. Deixa o seu like, se inscreve no canal, você fortalece demais quando faz isso, pode não ter um significado pra você, mas faz total diferença pro canal. Mas, papo reto.
quando você para pra pensar que nós primeiro percebemos notas musicais e as categorizamos e depois desenvolvemos um sistema de escala para identificar quais notas combinam com quais e de que jeito elas combinam, é impossível negar que a percepção e a sensibilidade foram as responsáveis por tornar isso realidade. Afinal, isso tudo não deixa de ser um conceito. E, claro, que com a popularização das drogas psicodélicas dada principalmente no século passado, nós não descobrimos novas notas ou coisas do tipo, mas, com toda certeza, nós fomos influenciados a desenvolver novas noções estéticas. E eu acho importante separar aqui todo esse conceito estético que se deu através das drogas psicodélicas nos anos 60, não só na música, mas na arte em si, porque muitas vezes eles foram influenciados por outros movimentos artísticos, do que realmente importa aqui, que é o que acontece com o seu cérebro quando você escuta músicas estando em um estado psicodélico. E, bom, se você nunca teve esse tipo de experiência, eu tô longe de achar que seja necessário para que você tenha uma vasta percepção sobre música, mas eu acho que as ideias que vêm a partir dela são de certa forma pertinentes em um cunho artístico. Isso porque, ao experienciar um estado psicodélico, você aumenta a sua capacidade sensorial a ponto de facilmente conectar diferentes informações. E acredite, quando eu digo informações, eu tô falando de todo tipo de informação. Eu lembro de ter essa experiência com cannabis uma vez, e olha que cannabis nem é uma droga psicodélica, onde eu tava escutando um som de uma banda espetacular e muito experimental, inclusive, que é o Alt J, onde ali, deitado na minha cama, de olhos fechados, eu fui levemente, cada vez mais me sentindo como um barco, voando, no céu. E eu lembro de visualizar o design, eu lembro de, apesar das velas no convés, eu visualizava um par de velas em cada lado do navio como se fossem de fato asas, como em um avião. E é aí que tá a questão. Eu não só visualizava, mas eu literalmente sentia como se meu corpo fosse o navio. E isso tudo com um pouco de maconha e música, tá ligado? E eu acho que o real potencial criativo que esse tipo de experiência gera, além da expansão desses pequenos detalhes, já que psicodélicos são sobre isso, são sobre deixar tudo mais sensível, tudo mais vivo, mais contrastado, é a ativação desse conceito muito interessante no mundo da arte, que só é tocado realmente por pessoas que têm intenções puramente artísticas, que é o da sinestesia. E, caso você não esteja familiarizado com esse termo, a sinestesia é a ideia que pressupõe a habilidade de associação entre coisas que não se conversam. Então, basicamente, é visualizar uma cor a partir de um sabor, um som a partir de uma imagem e por aí vai. Ela é completamente pautada nos nossos sentidos, mas, nesse caso, as nossas emoções e sensações podem participar desse processo também. Tipo, com que soa o medo? Com que som um orgasmo? Essas são todas questões que indubitavelmente vieram a cruzar a cabeça de diversos artistas ao longo do tempo, de modo que as drogas inevitavelmente acabaram se tornando grandes fontes de inspirações e ideias para inúmeros artistas. E falando em sensações, principalmente as causadas pelas drogas e as causadas pela música, é muito difícil olhar para alguns gêneros musicais e não associá-los a determinadas drogas. Como a dor do blues soa muito bem com as reflexões e desespero de um homem bêbado, ou como todo reggae foi precisamente associado com a maconha. Quando artistas começaram a usar ácido, a música foi para um lado, e quando começaram a usar opioides, ela foi para um outro. Inclusive, nós vimos muito isso no rap recentemente com a popularização do mumble, já que esses artistas estavam literalmente gravando suas músicas sob efeito de codeína e prometazina. Então, a grande questão aqui é que, mesmo que uma exista sem a outra, e particularmente elas não se relacionem, essas duas se cruzam no caminho da história da humanidade, quase que como parentes. Afinal, quantas pessoas não acendem um cigarro para relaxar ou põem um fone para relaxar? E, em ambos os casos, o que as drogas e as músicas fazem é alterar o seu humor, e, muitas vezes, humanos são reféns do seu próprio humor. O meu nome é Baudelaire, e isso é tudo que você precisava saber e não tinha ideia.